Olá, meu nome é Ana Lúcia Nazaré da Silva, sou professora aqui do Instituto de Moléculas, professora Heloísa Mano, e é com grande alegria que mais uma vez eu participo da Semana de Nanotecnologia. E o tema que nós vamos falar um pouquinho hoje é sobre estudo de sistemas híbridos à base de matrizes poliméricas imissíveis, efeito compatibilizante ou co-compatibilizante de nanocargas. Bom, como o tempo ele é muito curtinho, eu espero que pelo menos essa apresentação vá servir como menu degustação, né? Que vocês comecem a ter um gostinho sobre o assunto e comecem a buscar mais informações sobre esse tema, que é bastante interessante. Então, vamos lá. Então, vamos começar contextualizando o tema. Questões envolvendo a incompatibilidade entre fases poliméricas têm sido alvo de vários estudos. Estratégias para aumentar a adesão, a interação entre fases e melhorar a dispersão de uma fase em uma outra fase vêm sendo muito estudadas. Bom, existem dois fatores principais, fatores chaves, para selecionar os polímeros que constituirão uma dada mistura polimérica. São os fatores a compatibilidade e a miscibilidade. A compatibilidade é um termo subjetivo. Uma mistura é considerada compatível desde que suas propriedades finais sejam tecnologicamente úteis. A miscibilidade já é um termo mais objetivo, né? Uma mistura ela é considerada miscível quando vai formar uma única fase. Essa figura mostra, a partir de uma busca bibliográfica e análise bibliométrica, num período entre 2010 e 2022, uma representação de uma rede de co-ocorrência dos documentos encontrados através da base de dados Scopus da editora Elsevier, com o conjunto de palavras-chave aqui apresentadas. Bom, a partir dessa busca é possível identificar uma inter-relação entre os temas misturas poliméricas imissíveis, misturas poliméricas, nanopartículas, compatibilização, agentes reforçantes, processamento e caracterização. Bom, entrando já na questão da miscibilidade e compatibilidade de sistemas poliméricos, podemos dizer que questões que envolvem processos de miscibilidade entre polímeros são altamente relevantes, são muito importantes, visto que para que o desenvolvimento de novos polímeros ocorra com propriedades específicas, com propriedades diferenciadas e capazes de responderem a tecnologias emergentes, é necessário um melhor entendimento, um maior entendimento acerca desse assunto. Então, essa figura, ela mostra justamente essa diferença de morfologia de um sistema para um outro sistema, né? No caso aqui é uma mistura immiscível à base de polietileno e poliacetato de vinila, na proporção 80-20 percentual em massa. O que nós podemos observar, mas sem entrar muito em detalhes, né? Que é a mesma composição, só que alguma coisa foi adicionada, alguma coisa foi incorporada a esse sistema para que houvesse uma alteração da morfologia. Bom, existem leis da termodinâmica que descrevem a miscibilidade, os processos de miscibilidade e compatibilidade de sistemas poliméricos. A miscibilidade de misturas poliméricas ela pode ser descrita pela energia livre de Gibbs, que é descrita através dessa equação. A segunda derivada da energia livre em relação à composição deve ser positiva em toda a faixa de composição, obedecendo esta condição. Resumindo, para misturas poliméricas de sistemas binários, a miscibilidade será favorável quando a variação da energia livre de Gibbs for negativa e a segunda derivada for positiva. A teoria desenvolvida para misturas entre dois polímeros distintos é referida como teoria de Florey-Hughes e é descrita através
desta equação. Visando melhorar a miscibilidade e, consequentemente, o aumento das propriedades de um dado sistema polimérico, processos visando a compatibilização de sistemas immiscíveis vêm sendo amplamente estudados. Esses sistemas visam a redução da tensão interfacial, promovendo, então, um efeito dito efeito compatibilizante. Bom, então, na literatura nós encontramos várias estratégias de compatibilização de sistemas poliméricos immiscíveis. Aqui nós vamos mencionar, em função do tempo, alguns deles. A incorporação de copolímeros, a incorporação de ionômeros e a incorporação das nanocargas minerais, que é o assunto da apresentação, do assunto do tema de hoje. Um sistema polimérico immiscível pode ser compatibilizado a partir da adição de copolímeros ternários à mistura. Estudo desta estratégia se iniciou há muito tempo atrás, há décadas, e até hoje possibilita uma gama de aplicações para as misturas poliméricas, graças às melhorias nas propriedades que podem ser alcançadas. Os copolímeros, eles podem se apresentar em diferentes arranjos, como pode ser visto nesta figura. Entretanto, é mais comum encontrar estudos envolvendo copolímeros com estrutura em blocos ou grafitizados para a compatibilização de sistemas poliméricos immiscíveis. Os copolímeros em bloco são compostos por duas ou mais cadeias de polímero quimicamente distintas e ligadas entre si por um ou mais pontos de junção, através de ligações covalentes ou não covalentes. Já os copolímeros grafitizados são compostos onde uma cadeia quimicamente distinta é acoplada à outra, como uma cadeia lateral. Dessa forma, espera-se que os copolímeros grafitizados e em bloco se concentrem na interface dos componentes, dos constituintes da mistura. Essa situação, ela tende a levar a um decréscimo do tamanho das partículas e, muitas vezes, a melhorias significativas no desempenho mecânico dos materiais. Para que o efeito de compatibilização seja alcançado, é necessário que os segmentos do copolímero apresentem interações específicas com os diferentes homopolímeros que constituem a mistura. Bom, para exemplificar esse mecanismo de interação entre as fases na presença de um copolímero, aqui nós temos um trabalho que mostra, através de micrografias, o efeito de um agente compatibilizante tradicional, polietileno grafitizado com anidrido maleico, em misturas immiscíveis à base de polietileno de alta densidade e poliácido lático. Bom, o que nós podemos observar? Que no sistema sem o compatibilizante e com o compatibilizante, existe uma diferença nas morfologias. Aqui nós temos duas representações esquemáticas que corresponde a cada um desses sistemas, a cada uma dessas morfologias dos sistemas produzidos. Para o sistema sem um agente compatibilizante, podemos notar que não existem interações entre os domínios de PLA e a fase contínua de polietileno. Já no caso do sistema na presença do compatibilizante, existem interações entre os domínios da fase de PLA com a fase de polietileno de alta densidade. Então, a parte polar do compatibilizante vai interagir com a fase dispersa do PLA, enquanto que a parte não polar do compatibilizante vai ter uma interação com a fase contínua de polietileno. A adição de ionômeros é uma outra estratégia para melhorar a compatibilidade ou miscibilidade dos componentes de uma mistura polimérica immiscível. Bom, vamos definir primeiro o que são ionômeros.
Ionômeros são espécies poliméricas carregadas que geralmente contêm até 15% de grupamentos iônicos presentes na sua estrutura. Apesar de ser uma técnica relativamente antiga, os polímeros ionicamente funcionais ainda são compatibilizantes bem atrativos, graças ao seu potencial de promover uma série de interações específicas que podem se desenvolver entre grupos iônicos e os grupamentos polares presentes nos constituintes da mistura. Então, como resultado, essas misturas, essas interações, melhor dizendo, tendem a diminuir, a reduzir a tensão interfacial entre os polímeros incompatíveis, levando à redução dos domínios de uma das fases, da fase dispersa, e, consequentemente, aumentando a estabilidade entre as fases e inibindo a coalescência durante o processamento. Bagaglia e colaboradores estudaram o efeito de um ionômero, o ionômero polietileno coácido metacrílico, o EMMA, em diferentes teores, e uma mistura immiscível à base de copolímero etileno propileno dieno, o EPDM, e polióxido metileno, o POM. Bom, nessas micrografias é possível observar que à medida que houve a incorporação do ionômero, ocorreu um decréscimo do tamanho de domínio da fase dispersa, no caso aqui do POM, do polióxido metileno. Além disso, nesse artigo, os autores revelaram que com a adição do ionômero ocorreu um aumento das propriedades mecânicas, uma melhora das propriedades mecânicas dos compósitos finais. Então, foi observado um aumento no módulo de Young, no módulo elástico, na resistência à tração, no alongamento na ruptura e na tenacidade, quando comparada à borracha pura, o EPDM. Então, os autores eles concluíram que o ionômero, a presença do ionômero, melhorou a interação entre as duas fases e concluindo também que o ionômero realmente atuou como um compatibilizante nessa mistura immiscível. Bom, então agora vamos entrar finalmente no assunto propriamente dito da apresentação, que é a adição de nanocargas minerais e a sua ação, seu efeito em sistemas poliméricos immiscíveis. Bom, vamos definir primeiro o que são cargas minerais, são compostos inorgânicos constituídos por partículas rígidas que são incorporadas à massa polimérica com a função de produzir materiais com propriedades diferenciadas, com propriedades específicas. Geralmente, a sua adição tem por finalidade aumentar a rigidez e redução do custo. Então, as cargas minerais, elas atuam muito também como carga de enchimento. Entretanto, existe uma outra função dessas nanocargas, dessas nanopartículas, que vem sendo atualmente bastante estudado, que é o efeito tenacificador dessas cargas rígidas. Bom, eu não vou me deter muito, aprofundar muito nesse assunto, mas eu trouxe aqui uma representação esquemática dessa ação tenacificadora de partículas rígidas em uma matriz polimérica, como se dá esse mecanismo de absorção de energia que vai levar ao aumento da tenacidade das matrizes poliméricas, a presença dessas nanopartículas rígidas. Bom, aqui vale somente uma sugestão para quem se interessar pelo assunto, se aprofundar um pouquinho mais. Existem vários artigos que falam sobre esse mecanismo, e aqui vai uma sugestão da tese de uma aluna, de uma colega nossa aqui que fez o doutorado aqui no IMA, Laisa Haka, que fala um pouquinho sobre esse efeito tenacificador de nanopartículas. No caso, ela estudou nanopartículas de carbonato de cálcio, tá? Vale aí a dica para vocês visitarem a tese da Laisa, quem quiser aí se aprofundar um pouquinho, saber mais um pouquinho sobre o assunto. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a atuação dessas nanocargas
como agente compatibilizante ou co-compatibilizante. Antes, vamos falar um pouquinho sobre nanopartículas, né? Então, conceituando, nanopartículas, elas são partículas que apresentam tamanho de até 100 nanômetros. Possuem vantagens em relação às micropartículas devido à sua alta área superficial, que vai garantir uma melhor interação com a matriz polimérica. Pesquisas vêm sinalizando o uso dessas nanocargas no aumento da estabilidade termodinâmica de sistemas multifásicos por sua migração na interface. Daí a sua ação como agente compatibilizante, né? Ou melhor dizendo, o potencial dessas nanopartículas atuarem como agente compatibilizante ou co-compatibilizante. Bom, dentro desse contexto, questões que envolvem a sua forma e a razão de aspecto, bem como a localização final dessas nanopartículas em uma mistura imissível, ou seja, onde essas nanopartículas estão localizadas, se na interface ou numa ou em outra fase, essas questões elas são extremamente importantes e necessárias para que tenhamos um maior entendimento acerca desse efeito, né, dessa atuação. Bom, então, retornando àquele sistema que nós falamos em slides anteriores, né, um sistema à base de polietileno de alta densidade e poliácido lático, sem o agente compatibilizante e com o agente compatibilizante, só relembrando, né, o que nós já discutimos, o que nós já falamos, que existe uma alteração na morfologia quando o agente compatibilizante tradicional, o polietileno grafitizado com anidrido maleico, né, já pode ser observado uma alteração na morfologia, né, ocorre um decréscimo, uma redução dos domínios da fase de PLA. Agora, aqui, nessa terceira figura, nós já temos a incorporação de nanopartículas de carbonato de cálcio, juntamente com o agente compatibilizante tradicional, o polietileno grafitizado de anidrido maleico. Então, nós podemos observar uma outra morfologia, né? Uma morfologia bem diferente daquela apresentada no sistema com o agente compatibilizante tradicional. Então, aqui nós podemos observar uma morfologia do tipo rede, do tipo fase cocontínua. Novamente, aqui nós temos os sistemas, né, as morfologias de um sistema sem o agente compatibilizante e com o agente compatibilizante e suas representações esquemáticas que foram propostas. E aqui nós temos uma representação do sistema com a presença das nanopartículas de carbonato de cálcio. Aqui vale ressaltar que as nanopartículas de carbonato de cálcio, elas são revestidas com ácido esteárico. Esse ácido esteárico ele é incorporado durante a síntese das nanopartículas para justamente evitar a coalescência dessas nanopartículas durante a sua produção, durante a sua síntese. Bom, quando essas nanopartículas de carbonato de cálcio revestidas com ácido esteárico são incorporadas no sistema polietileno e PLA, já na presença de um agente compatibilizante tradicional, podemos observar que novas interações elas passam a ser formadas, ou seja, um maior nível de interação entre os domínios do PLA com a fase contínua do polietileno de alta densidade é atingido. Bom, aqui nós temos o comportamento reológico dos sistemas produzidos através de análise de reologia oscilatória. Aqui são apresentadas as curvas módulo elástico versus frequência dos polímeros puros, da mistura polietileno-PLA, da mistura polietileno-PLA na presença do compatibilizante tradicional e o compósito HDP-PLA com o compatibilizante tradicional e na presença das nanopartículas de carbonato de cálcio. Bom, o que nós podemos observar
na região de baixas frequências, que é a região justamente que nos fornece informações importantíssimas acerca da estrutura dos sistemas poliméricos, que à medida que colocamos, adicionamos um agente compatibilizante, ocorre um aumento do comportamento elástico do sistema. É o que nós observamos nesta curva, e quando nós adicionamos, incorporamos as nanopartículas de carbonato de cálcio, um incremento desse comportamento elástico é observado. Bom, agora aqui no gráfico, no diagrama Cole-Cole, que é uma representação que mostra as contribuições elásticas e viscosas de um sistema polimérico, podemos observar que a mistura, a composição com a presença das nanopartículas de carbonato de cálcio e do compatibilizante tradicional, polietileno grafitizado com anidrido maleico, ocorre um pronunciamento do comportamento elástico desse sistema. Então, como conclusão, podemos dizer que para este sistema analisado, polietileno de alta densidade e PLA, as nanopartículas de carbonato de cálcio comerciais, usadas nesse estudo, atuou sim como um co-compatibilizante desses sistemas, melhorando a interação entre as fases polietileno e PLA. Então, trouxemos um outro artigo que apresenta o efeito de uma nanocarga, no caso uma nanoargila, como compatibilizante de uma outra mistura immiscível à base de poliácido lático e borracha natural. A composição estudada foi na proporção PLA, borracha natural 90-10, e foram adicionados diferentes teores da argila montemorilonita, 0, 0,5, 1, 2, 3, 5 e 10% em massa. Bom, aqui nós temos a variação do diâmetro da partícula, no caso da borracha natural, que vai ser a fase dispersa, à medida que vai aumentando o teor de montemorilonita no sistema. Então, o que nós podemos observar? Que até um determinado teor de montemorilonita, por volta de 3%, ocorre um decréscimo do tamanho dos domínios da borracha natural. A partir desse teor, não existe, praticamente o tamanho desses domínios permanecem constantes, sem nenhuma variação significativa. Aqui são apresentadas micrografias de transmissão das composições PLA, borracha natural, com diferentes teores de montemorilonita, 0%, 3% e 10% de montemorilonita. Bom, nós podemos observar que existe uma alteração drástica, bastante significativa da morfologia do sistema, ou seja, da fase dispersa da borracha natural na matriz de PLA, à medida que a montemorilonita, que a nanoargila é adicionada. Essas imagens de micrografias de composições de PLA com borracha natural com diferentes teores da montemorilonita mostram claramente que as gotículas da borracha natural, elas são uniformemente distribuídas e estabilizadas dentro da matriz de PLA, à medida que a montemorilonita é adicionada e incorporada ao sistema. O tamanho da fase da borracha natural dispersa diminui drasticamente com o aumento do teor da argila. Essa figura mostra os difratogramas da carga montemorilonita e das diferentes composições produzidas. É possível notar que em baixos teores de montemorilonita não ocorre o pico, não aparece o pico correspondente à montemorilonita pura. E isso indica a formação de uma estrutura altamente desordenada na mistura PLA com
borracha natural. Os autores, eles relacionam esse comportamento à ocorrência de uma morfologia esfoliada. Bom, já em teores maiores, o pico 2θ ele começa a aparecer, né? Já em teores mais elevados, 5 e 10%, já fica bem evidenciado o aparecimento desse pico. E isso sugere que a distância entre as camadas da argila aumenta, visto que as cadeias poliméricas passam a se intercalarem nas galerias da argila. Essa figura mostra as propriedades geológicas dos compósitos PLA com borracha natural com os diferentes teores de monte murilonita. O que nós podemos observar é que até 3% de adição de monte murilonita, os módulos na região de baixa frequência, eles aumentam rapidamente e a inclinação terminal se nivela gradualmente com o teor de argila, o que é causado pela formação de uma estrutura de percolação. Segundo os autores, este comportamento não terminal com baixos teores de monte murilonita, até 3%, indica que a rede de percolação é formada devido à presença das lamelas de argila na interface entre o PLA e a borracha natural. Já nas composições com teores mais altos de monte murilonita, 5 e 10%, o módulo elástico aumenta drasticamente, mesmo em regiões com frequências mais elevadas. Segundo os autores, esse comportamento se dá devido à presença da monte murilonita na matriz de PLA. Então, ela deixa de existir na interface e passa a migrar para a matriz de PLA. Essa figura mostra as propriedades mecânicas dos compósitos à base de PLA e borracha natural com os diferentes teores de monte murilonita. Como pode ser observado, ocorre até em torno de 3% de monte murilonita um aumento pronunciado da propriedade de deformação na ruptura. A partir desse valor, a partir deste teor, ocorre um decréscimo acentuado da propriedade. A resistência à tração é uma propriedade contrária à propriedade de deformação. Então, em torno de 3% ocorre um decréscimo dessa propriedade, bastante acentuado. Bom, segundo os autores, essa alteração no comportamento desses sistemas com adição da monte murilonita é função da localização das lamelas de monte murilonita. Ou se a nanocarga está localizado mais fortemente na interface ou em uma das fases do sistema polimérico. Bom, então, de acordo com a conclusão dos autores, a nanoargila monte murilonita, ela tem efeito compatibilizante nos sistemas à base de PLA e borracha natural estudados. Bom, então, como considerações finais, podemos dizer que existe, sim, a possibilidade da ação compatibilizante ou co-compatibilizante de nanocargas minerais. Morfologias e propriedades de sistemas imissíveis são função da localização da nanocarga na interface ou em uma das fases constituintes. As nanocargas, em conjunto com os compatibilizantes tradicionais, podem atuar como co-compatibilizantes, resultando em incrementos nas propriedades de sistemas imissíveis. A reologia, e já puxando um pouquinho a brasa para minha sardinha, ela vem se apresentando como uma ferramenta valiosa, né, dando informações assim, importantíssimas acerca do efeito compatibilizante ou co-compatibilizante de nanocargas em misturas imissíveis. Agradeço mais uma vez a oportunidade da participação. Muito obrigada e desejo uma semana bastante proveitosa, uma semana de nanotecnologia bastante proveitosa para todos nós. Fico sempre à disposição. Qualquer dúvida, podem entrar em contato.
Um abraço para todos. Tchau, tchau.